Hoje nós vamos conversar em 9 minutos a respeito daqueles acidentes ou incidentes que causam transtorno, às vezes não são previstos e ocorre muito, às vezes, no âmbito doméstico. Eu me refiro às intoxicações. Para isso, nós convidamos uma especialista, doutora na especialidade de intoxicação, doutora Soni Ito, que também é coordenadora do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, o Toxem. E é com ela que nós vamos conversar agora. Doutora Soni, eu acho que de início saber como é que funciona o Toxem, até para a questão de disponibilizar essa informação para as pessoas que eventualmente venham a precisar, né? Tá bem. O Toxem, ou Toxem, ele é um serviço da Secretaria de Estado. Ele já funciona há 20 anos, ele foi criado como um serviço do Hospital Infantil aqui de Vitória e depois de 12 anos ele passou a ser um serviço de referência em intoxicações em âmbito estadual. Ele atende os casos diretamente para as pessoas que chegam no Hospital Infantil, vítimas de intoxicação ou suspeita. Ele atende a casos por telefone de profissionais de saúde e ele atende a pessoas por telefone leigos de casa. E atende também a vítimas de tentativas de suicídio com a equipe que ele tem de psicólogo, né? Então, a gente faz vários tipos de atendimento. Esse serviço funciona dentro do hospital desde a sua implantação. Então, a gente tem uma acomodação lá em cima do pronto-socorro do próprio hospital. Quer dizer, a pessoa se depara com um problema que ela suspeita de ser de intoxicação em casa, no primeiro momento pode consultar telefonicamente. Isso. Então, a gente aconselha, inclusive, antes das pessoas irem para o hospital, antes deles saírem de casa, como a grande maioria não conhece ou não sabe a gravidade ou a toxicidade dos produtos, é aconselhável que essa pessoa guarde o telefone do Toxem, deixe ali numa geladeira, deixe num lugar visível, né, o telefone do serviço, para que ele possa estar entrando em contato e tirando a sua dúvida para casos que ele suspeita, ou casos que, principalmente crianças, né, surpreendem a gente com algum ingestão de algum produto ou colocação desse produto na boca ou nos olhos, né? Então a gente orienta que essas pessoas liguem mesmo, né? Doutora Soni, na sua lida diária, na lida diária do Toxem com essas questões, qual é a principal causa de intoxicação? Olha, o carro-chefe das intoxicações são os medicamentos. O segundo vagão, ele pode variar de acordo com a estação. Então, ele pode variar para aqui, para o Espírito Santo, como animais peçonhentos. Ele pode variar para o Rio Grande do Sul, como agrotóxicos, né? Então, ele varia os agentes, as causas, os agentes causadores das intoxicações, a grande maioria, mais que 30%, chega a 35% em algum ano, né, de medicamento. Talvez seja porque a facilidade, né, de você encontrar medicamento, todo mundo tem um remédio em casa, né, o exercício da farmacinha, né, a facilidade com que a gente tem de medicar o outro ou de se automedicar. Então, isso proporciona com que você possa correr o risco, né, de ingerir algum medicamento errado. Mas, na grande maioria das vezes, são as crianças que se intoxicam, né? Ou seja, acidentalmente. Acidentalmente. Então, é aquela criança que a mãe esqueceu, deixou numa caixinha de sapato, guardou aquele produto ali, ele às vezes está até vencido, ela não olha de vez em quando para fazer um controle e joga fora, né, ou desprezar. Então, acaba a criança, numa gavetinha de cabeceira, acaba pegando aquele medicamento. Ou quando tem alguma pessoa de idade tomando um medicamento erradamente, não enxerga direito o remédio, às vezes não quer colocar um óculos, ou não quer acender uma luz para poder verificar que produto que está tomando. Então, tanto na criança como no idoso, a maioria das causas são acidentais. No adulto jovem, vamos dizer, no adulto até 50 anos, 40, 50 anos, a gente considera as intoxicações já são mais para o lado da automedicação, da tentativa de suicídio, né? Então, a gente já considera mais intencional, né? E não tanto mais acidental, apesar de existirem os casos acidentais, onde ele acha que pegou um comprimido e pegou outro, né? Então, é completamente acidental. Agora, a senhora mencionou, a senhora falou que não chega a ser a segunda, eu não sei se é a terceira. Eu gostaria de me deter especificamente na questão do agrotóxico, porque a gente está exposto a isso, a gente está inteiramente exposto a isso no nosso cotidiano, né? Há situações específicas aqui da região de Santa Maria de Jetibá, me parece que esse caso era pelo menos mais acentuado. Como é que está no ranking da senhora lá os agrotóxicos? O agrotóxico para nós é o terceiro motivo de intoxicações em adultos.
né? O segundo agente causador de intoxicação para nós são os animais peçonhentos. Cobra, escorpião, principalmente o escorpião. O escorpião ele tem ultrapassado os acidentes por serpente já tem uns 4 a 5 anos. Né? Então, o escorpião, talvez pelo tamanho, por achar que ele é um bicho muito indefeso, né? Ele é pequenininho, ele vive muito na zona urbana, então ele acaba se diferenciando um pouquinho das serpentes. Então, hoje em dia, a gente tem um pico maior de acidentes por escorpião do que serpentes. Em relação aos agrotóxicos, a gente ainda tem bastante caso. Os casos, eles não são mais tão graves, são menos graves hoje em dia, talvez pelo próprio controle da Anvisa em relação aos produtos que eles chamam de grau de toxicidade 1 e 2, né, que são os mais tóxicos. E também por grande divulgação que a gente faz da população, com aulas, encontros, né, com trabalhadores rurais, orientando nas medidas preventivas, né, no uso adequado, na obediência às normas, né, do fabricante, manuseio, uso de equipamento de proteção, tem diminuído, não muito acentuadamente, mas já diminuiu bastante. Né? Nós estamos em 9 minutos conversando com a doutora Soni Ito, coordenadora do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, o Toxem. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a doutora Soni Ito, coordenadora do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, Toxem. Doutora Soni, principalmente para a senhora que é doutora na área, uma perguntinha bem elementar. Como é que acontece a intoxicação? O que acontece fisiologicamente que promove essa reação do organismo? Todo veneno, né, todo produto, ele pode ser um veneno dependendo da dose, né? Então, às vezes, um produto ele pode ser ingerido, pode ser inalado, pode ser injetado, ele tem várias vias, né, de introdução no organismo e depende da possibilidade ou da acessibilidade ou da biodisponibilidade desse produto no organismo. As intoxicações, de uma maneira geral, ela é chamada de intoxicação quando ela apresenta algum sinal ou sintoma. Então, por exemplo, um paciente que tomou um remédio para dormir inadvertidamente, ele acaba ficando sonolento, né? Então, aquele produto interage, né, com organismos vivos e acaba levando a um quadro que é interpretado através de um sinal ou de sintomas como intoxicação. Muitas vezes a pessoa toma algum medicamento e acaba não sentindo nada, porque a interação ou a quantidade foi numa dosagem suficientemente adequada para que ele não tivesse nenhum quadro anormal. Então, normalmente as intoxicações ocorrem em maiores dosagens, né? Então, ele é um aparecimento de sinal ou sintoma. Num caso extremo, é letal? Sim, pode levar a óbito? Sim, pode levar à morte, né? A gente tem vários quadros aí de intoxicações que foram à morte, né? Picadas de bicho, né? De animais, principalmente o escorpião, como a gente estava dizendo, que parece insignificante, principalmente para crianças, ele tem um risco muito grande. Alguns medicamentos que alteram o sistema nervoso central, drogas de abuso, né? Então, esses produtos, os próprios agrotóxicos, mesmo que seja mais a longo prazo, eles podem levar à morte, sim. Agora, doutora Soni, quais os primeiros socorros? No caso específico de uma picada de escorpião, existe um primeiro socorro, um primeiro procedimento? Existe. O que a gente colocou no primeiro bloco é que, por exemplo, uma pessoa, se ele estivesse achando vítima ou a mãe, vê aquela criança com a boca suja, de algum cheiro anormal, um medicamento que ela viu ele mexendo, que sumiu, né? Mesmo que ela veja entornado pelo chão, a roupinha suja, é bom que ela telefone para o centro, né? Eu acho que tem o telefone aí no pé. Isso. Então, ela deve procurar ligar para o centro para poder se orientar em relação ao que fazer. Nem tudo deve ser feito, principalmente no domicílio, né? Mas ela deve se inteirar do que pode ou que não deve fazer.
Os sinais de aparecimento, às vezes, tá dormindo mais num horário que não devia, né? Uma criança que não acordou de manhã, ou um adulto, né? De manhã que ele deveria estar acordando, ele não acorda, né? Ele fica completamente, ou entrando num coma. Então, essas pessoas devem ser investigadas ou procuradas, sacudidas, vamos dizer assim, tentadas ser acordadas, para ver se o raciocínio está normal, lógico, ver se ele está ativo. Né? Então, você suspeita quando você tem uma passagem de um paciente que está em um bom estado geral para um mau estado geral. Então, é aquele paciente que, de repente, começa a ter uma crise convulsiva, né? Ou é um paciente que começa a falar bobagem, erupções cutâneas, que são quadros mais leves da intoxicação, né? Então, ele pode estar verbalizando coisas, vendo coisas, né? Então, esses pacientes devem ser suspeitos de intoxicação. Há situações em que provocar o vômito, por exemplo, na suposição, na suspeita de intoxicação alimentar, provocar o vômito é uma atitude recomendada? Não. Em nenhum caso a família deve provocar vômito, principalmente no domicílio, quando ela não tenha orientação. Se ela for orientada por algum profissional para fazer vômito, existem algumas peculiaridades, por exemplo, manter sempre o paciente sentado, né, se ela for provocar vômito. Esse provocar de vômito pode ser até mesmo como a gente fazia antigamente com o dedo, né, a própria pessoa forçando. Mas lembrar que nem todas as pessoas vomitam com estímulo do retrofaringe, né, enfiando o dedo na garganta. Né? É um tipo de situação que entre 3% e 5% só da população vomita. A gente acha que todo mundo vomita, mas não é bem assim. Então, assim, fazer vomitar não é aconselhável, a não ser que ele seja orientado para isso. Né? Então, principalmente pacientes deitados, pacientes inconscientes, em coma, né, muito agitados, eles não devem ser feitos vômitos. Paciente que ingeriu algum solvente, querosene, gasolina, thinner, esses tipos de produto, paciente que ingeriu cáusticos, quiboa, soda, né, nada disso deverá ser tentado vômito. Vale a pena diluir com muita água? Alguns produtos vale a pena diluir, outros não. Outros é desaconselhável também fazer a diluição, porque você pode aumentar muito o estômago e aí amplia a área de contato, ou então induz, né, uma situação que a gente acaba o veneno ultrapassando o limite dele e indo mais profundamente, onde é mais difícil de tirar. Um mito, uma crendice popular. O leite em algum momento é antídoto para alguma coisa? Absolutamente. O leite não é antídoto. O leite tem que ser considerado somente como alimento, né? O leite não serve, assim, para algumas situações ele até piora. E tem uma crendice pior ainda, né? Que deve ser usado o leite para casos de intoxicação por agrotóxico. De jeito algum o leite deve ser usado para essa finalidade, principalmente o leite de roça, que é mais forte e tem mais gorduras. Né? Então, o leite com mais gordura, ele acaba aumentando a possibilidade de levar o veneno até a corrente sanguínea. Então, não deve absolutamente o leite ser utilizado, tem que acabar com isso. E combinação de frutas ou de alimentos? Não. De jeito nenhum. Não. Antigamente a gente via, né? Não pode comer jaca com abacaxi, abacaxi com leite. Nada disso, né? Hoje em dia a gente vê inúmeras combinações aí de frutas sem problema nenhum, a não ser que a pessoa já tenha alguma alergia ou algum quadro, uma predisposição individual ao determinado produto. Corantes, né, proteínas, então eles devem ficar mais, evitar esse tipo de combinação. Né? Grato, doutora, muito grato pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Nada, eu aqui agradeço muito estar aqui. Em 9 minutos a gente contou com a presença da coordenadora do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, Toxem, a doutora em Toxicologia, Soni Ito. Até já.